Bem-vindos de volta a mais um BJJ Talk. Meu nome é Lael Rodrigues, eu estou aqui hoje numa bela companhia, estou bem acompanhado para falar de um assunto que rendeu muito aqui na última semana. A gente falou de preparação física e hoje a gente tem aqui um cara extremamente capacitado, ele é faixa preta de jiu-jitsu, preparador físico aí dos profissionais, né, do pessoal que tem ganhado os campeonatos, se destacado. É o Rafael Ribeiro. Bem-vindo, Rafa. Fala, Rael. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite para estar aqui batendo um papo acerca desse tema que é muito relevante aí para todos os praticantes, né, de jiu-jitsu, seja o cara recreacional, o amador ou o profissional de elite. Então, muito obrigado aí pelo convite e vai ser um prazer aqui estar batendo esse papo com você durante os próximos minutos aí. Tamo junto, já vou avisar o pessoal, nós vamos fazer esse episódio aqui, especialmente em duas partes. Eu tava postando vídeos muito longos aí no YouTube, porque agora o podcast tá indo pro YouTube e também, né, gerando podcast, então vamos ficar em duas partes. Primeiro, Rafa, a gente vai falar aqui de como é que é treinar os profissionais, né? Mas antes da gente falar, a gente vai falar dos profissionais, depois vamos falar do pessoal recreacional. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, vamos falar aí quem é você, como é que você chegou no esporte, como você conheceu o jiu-jitsu, onde você começou a treinar. Se apresenta aí pro pessoal. Legal, bom, meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou nascido e criado em Salvador, Bahia. Conterrâneo, da minha terrinha também. Você daqui também? Sou de Salvador também. Olha que legal, cara. Então, eu pratico esporte desde muito novo porque eu queria emagrecer, eu era muito gordo. E aí eu entrei na natação para emagrecer, só que a natação é um esporte que não me dava muito prazer, eu estava na natação pelo emagrecimento. Isso aos 10 anos de idade, comecei a fazer dieta por conta própria. E 2 anos depois eu conheci o surf. Então comecei a surfar aos 12 anos de idade e larguei a natação porque o surf realmente era um esporte que me desafiava, era um esporte que eu gostava, me motivava. E tinha todo aquele papo de conexão com a natureza. Além disso, nessa época, lá em 1992, ser surfista de uma classe realmente mais favorecida, como eu sempre fui, era sinônimo do cara ser vagabundo ou maconheiro. Então, para todo adolescente, essa coisa de você transgredir, ser um pouco, não do mainstream, mas do underground, ainda mais eu vindo de família muito boa e tradicional, era uma maneira de você mostrar toda a sua revolta, que adolescente geralmente quer. Né? Rebeldia. Legal. Então, ser surfista, para mim, representava o rompimento, né, com a família tradicional que eu tinha. Então, eu tenho uma história muito engraçada que meu pai não queria me dar uma prancha. Então, meu pai... Aí eu pedi um bezerro lá da fazenda. Passaram 6 meses, o bezerro cresceu, vendi para o meu tio, botei o dinheiro no bolso, fui lá, comprei prancha e todos os equipamentos possíveis e entrei em casa. Aí meu pai olhou assim para mim e falou: o que é isso? Eu falei: lembra do bezerro lá do Natal? Pois é. Então, isso sempre me motivou a fazer coisas assim que eu sempre acreditei. Isso já aos 12 anos de idade. Quando chegou ali mais ou menos, eu estava fazendo musculação, já tinha por uns 19 para 20 anos. Eu estava fazendo musculação e gostava muito de puxar peso, né? E aí um amigo meu lá da academia me levou: porra, vamos ver um jiu-jitsu, velho. Eu sei que você gosta de ficar conversando sobre luta, porque quando eu era criança meu sonho era ser ninja, né? Aquelas coisas de ninja. Porque eu assisti um filme aos 8 anos de idade chamado American Ninja. Eu falei: caralho, então eu branquinho, loirinho, posso ser também um ninja, não é só coisa de asiático, entendeu? E aí eu queria ser ninja, eu queria pular de um telhado pro outro, eu queria jogar estrelinha, eu queria jogar... jogar aquela bomba. Imagina, eu queria jogar aquela bombinha, sair aquela fumaça, desaparecer. E sumir. Aí veio o UFC e eu assistia todos os campeonatos de MMA, UFC, Pride, adorava, K1. Então esse cara me levou pro jiu-jitsu. Quando chegou no jiu-jitsu, eu falei: cara, eu acho que é isso aqui. Aí entrei no jiu-jitsu. Eu me lembro que meu primeiro treino de jiu-jitsu, o mestre lá já colocou na época era outra filosofia de treinamento, então não tinha essa coisa que tem hoje de o faixa branca, o intermediário, o avançado. Não, o cara chegou lá para treinar jiu-jitsu, ia porrada. E como eu assistia muito Vale Tudo, meu primeiro rola eu fui finalizado antes de ser finalizado. Eu finalizei antes de ser finalizado, porque o cara tentou fazer alguma coisa lá em mim, o cara já tava quase para pegar azul.
E aí eu grudei numa guilhotina, porque eu via isso no Vale Tudo. Sim. Eu falei, aqui é minha vida, ó, não vou soltar nunca. Nunca mais. Nunca mais, eu vou morrer massa, aqui. Tanto é que quando acabou, eu fiz tanta força, mas tanta força para segurar aquela guilhotina, que quando acabou eu tava com o corpo todo fadigado. E aí eu gostei, 4 meses depois eu fui lutar um campeonato de jiu-jitsu, fiz 3 lutas, não tomei uma vantagem, e aí eu me apaixonei pelo negócio, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Massa. Comecei a treinar bastante, até o ponto que eu, na época, fazia faculdade de arquitetura na Federal daqui da Bahia, eu falei, ó, não quero mais estudar, eu quero ser atleta profissional. E aí, família enlouquece, né? Família, amigo, novo, né? De novo. Lá vai Rafael dando dor de cabeça para todo mundo que tá ao seu redor. Namorada, família. E eu tinha aquela coisa de que eu quero ser campeão mundial, eu quero ser campeão mundial. Até o ponto que quando eu cheguei na Marrom, eu tinha acabado de pegar a faixa Marrom no Rio de Janeiro, logo depois do Mundial de 2006. Meu mestre vira para mim e fala, ó, só vou te dar a faixa preta se você se formar em alguma coisa. Eu falei, caralho, e agora, brother? Porra, voltar pra faculdade. Eu já tinha feito 2 faculdades, engenharia civil e arquitetura, e tinha largado as 2 no meio. Eu falei, cara, a faculdade não é a minha. Aí eu falei, porra, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei, pensei, ele era meu preparador físico na época também, professor e mestre Ricardo Gordilho, e aí, que é da Carson Gracie Animal. E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa relacionada ao esporte, então eu tenho algumas opções, nutrição, fisioterapia, médico do esporte, psicologia ou preparador físico. Aí eu comecei a fazer, eu falei, porra, nutrição, porra, eu não sei. Aí fisioterapia, comecei a ver o campo, o que é que eu quero ser? Porra, médico eu não consigo ver sangue que eu desmaio. Tinha toda... Aí eu por eliminar, eu falei, cara, quando eu quebrei meu nariz lutando, eu não desmaiei por causa da pancada nem nada, eu desmaiei quando eu vi o sangue. Que coisa, bicho. Um segredo do Rafa aí revelado. E, porra, eu vou, às vezes, tirar exame de sangue, velho, eu fico assim, não, dessa vez eu não vou desmaiar, pum, apago. Já tentei de várias formas, mas, cara, sangue é minha criptonita. Sangue é minha criptonita. Bom, voltando. Então, eu falei, cara, eu quero ser preparador de esporte. Aí entrei na faculdade de Educação Física. E aí, cara, o mundo se abriu, porque eu comecei a estudar. Nessa época eu ainda era atleta profissional. Lutava os campeonatos regionais, ia beliscar alguma coisa lá no Rio de Janeiro, da CBJJ, sul-americano, essas coisas todas. Ganhei vários títulos aqui a nível regional. E aí, cara, eu comecei a estudar muito porque eu queria entender o que é que acontecia no treinamento. E aí eu comecei a perceber que muita coisa da que a gente fazia no treino, o mestre aprendeu com o professor, que aprendeu com o mestre, que aprendeu com o mestre, e aí a gente vai lá atrás. Isso. Mas a ciência do esporte que eu estava estudando nos livros e que os atletas olímpicos faziam, a gente não fazia uma coisa assim muito parecida na hora de treinar o jiu-jitsu, o tatame. Verdade. Então, e era muito engraçado, porque o meu mestre era formado em educação física, era meu preparador físico, mas ainda assim fazia um trabalho diferenciado, mas eu via que a estrutura da aula é aquecimento, parte técnica e rola. O rola, você não tinha um controle de o cara tem que fazer tantos minutos por semana, o cara tem que fazer tantos minutos de rola. Então eu comecei a associar, por exemplo, a maratona. O cara que quer correr uma maratona, a maratona são aproximadamente 42 quilômetros. Aí eu fui ver o treinamento de maratonista. Nunca ele corria uma maratona. Ele só corria maratona no dia da maratona. Exatamente. Aí eu parei pra pensar, pô, velho, eu geralmente faço 5 lutas, eu era de tipo faixa marrom na época, 5 lutas de 8 minutos, então eu luto 40 minutos. Por que eu treino 60, 70, 80 minutos de rola direto? Por que eu treino 4, 5, 6 vezes na semana dessa maneira? E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos para aquilo que eu vivia e para aquilo que eu estava vendo na cultura do jiu-jitsu como um todo. Aí me formei em educação física, comecei a trabalhar na área como personal, mas eu tinha uma perspectiva do esporte. Então eu queria aplicar a preparação esportiva, mesmo na essência, para uma dona de casa. Não, para uma dona de casa. Então eu comecei a treinar, por exemplo, minha primeira aluna foi Daniela.
Daniela me contratou para estética, porque tinha treinado com vários personagens, mas eu fui muito bem indicado, eu tinha acabado de me formar. E aí ela queria testar esse trabalho novo, que era o esporte aplicado a pessoas comuns. E aí o esporte, eles são 5 pilares: físico, técnico, tático, teórico e emocional. Você não pode, de forma alguma, fazer o trabalho de maneira isolada. Então, por exemplo, o cara é um cara muito ansioso. Aí se você faz um treino muito rápido, o cara praticamente não vai melhorar essa ansiedade dele. Então eu falava pro cara, ó, você tem que fazer um treino super ortodoxo, super lento, super pragmático, passo a passo e chato. Aí, mas aí eu vou enlouquecer. Eu falei, você quer melhorar ou você quer ter o resultado que você quer? Então que você eu comecei acha que você vai ter, né? Não é nem o resultado que você Exatamente. quer, que você acha que você vai ter, né? Exatamente. Você quer o resultado que você acha que você quer ou você quer trabalhar os seus pontos fracos, os seus gaps, para você evoluir como pessoa e também como treino? Porque o que acontecia no treino você leva para a vida pessoal e o que acontece na vida pessoal você leva para o treino. Perfeito. E logo eu comecei a me preparar ainda na época. Em 2011 eu parei de competir. Porque eu falei, cara, eu quero focar nisso e eu quero testar tudo. Comecei a trabalhar com alguns atletas amadores aqui ainda da Bahia. Competimos, viajávamos para competir. Aí em 2015 eu me mudo para São Paulo porque eu tinha montado uma academia online chamada Treinei.com, que foi a primeira academia online do mundo. A gente montou uma startup, um projeto fantástico aí que passamos 1 ano desenvolvendo. Massa. Fui para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, um cara que tinha feito uma parceria comigo para fazer publicações científicas, ele veio para Salvador, ele passou 1 semana na minha casa aprendendo as minhas ideias, voltou para Caruaru, montou, fez a parte prática do trabalho, que eram 20 semanas, e os resultados disso aí foram fantásticos, que me renderam dois convites para doutorado na época. O nome dele é Ítalo. Ele é um fisioterapeuta que está hoje lá em Foz do Iguaçu fazendo medicina. O Ítalo tinha treinado com o Renato Cardoso. Era contemporâneo de Renato Cardoso lá de Caruaru. Ele morava numa cidade chamada Bezerros, que é do lado. E queria mandar um grande abraço aí para quem estiver vendo, o pessoal lá de Bezerros, que foram os voluntários da pesquisa. E foi essa pesquisa que foi o pontapé inicial para eu desenhar a minha metodologia. E aí eu comecei, o Renato estava vindo de uma fase física meio conturbada, porque ele tinha feito algumas coisas equivocadas aí, e estava com uma síndrome de overtraining, mais ou menos. Então eu peguei o Renato, a gente fez todas as análises fisiológicas com um cara que era meu orientador, professor Paulo Adriano Schwingel, que é fisiologista do Comitê Paralímpico de Natação, um cara assim que entende de fisiologia, que é um absurdo. Sim. E tinha sido meu professor na graduação, meu orientador em outros trabalhos. Então, Paulo fez as análises, a gente montou um trabalho para Renato. Deu excelentes resultados. Logo depois do Renato, aí veio o Lang, o Michael Lang, aí depois veio o Isaac, o Herbert Santos, e aí foi vindo. Aí foi vindo. Quando em 2017 eu já trabalhava ali com o Isaac mais ou menos há uns 6 meses, e só que é muito difícil. Por exemplo, você é um cara que veio da Bahia, por mais que você tenha teoria ou prática, eu nunca tinha sido campeão mundial. Meu melhor resultado na CBJJ foi um 3º lugar em brasileiro de faixa preta, em 2011. Então, eu era um cara desconhecido no cenário mundial competitivo do jiu-jitsu. Aqui na Bahia, as pessoas me conheciam, mas no cenário mundial, aí você pega para treinar um cara como o Michael Lang, que é um cara que, porra, dispensa comentários. Eu assistia o Lang lutar, eu via DVD, e aí o cara, porra, múltiplo campeão mundial, pan-americano, tudo. Um dos melhores atletas que já existiu. Sim. E aí você fala, porra, Lang, mas o treino tá errado. Como é que você fala para um cara que é múltiplas vezes campeão que o treino tá errado? Então eu tive que aprender a não dizer que... Eu tenho um jargão que essa porra tá toda errada. E não é assim. Pra quem não é da Bahia, isso daí é a forma baiana de falar, né, velho? É a porra baiana. Essa porra tá toda errada. Então foi um processo ali que eu iniciei a parte do coaching realmente, né? A como você falar que uma pessoa está errada, mesmo ela achando que ela está certa, sem dizer isso a ela.
E aí eu bebi na fonte da... E uma fórmula que foi repetida como se fosse correta, né? Durante muitos Exatamente. anos, né? Então como é que você vai falar para o cara que aquilo tá errado e que existe uma coisa certa que ninguém fez e é um cara da Bahia que tá te falando? Entendeu? Difícil, então, meu irmão. Foi uma construção assim pessoal e profissional muito importante estar trabalhando com caras desse calibre lá no início. Então e aí eu você bebi já um tem pouco... trabalhado com vários outros depois disso, né? Provou que dá certo. Você mostrou realmente que o negócio funciona, né? O divisor de águas foi eu entender que não era o que você fazia, e como eu fazia você perceber que você precisa fazer outras coisas. Sim. E aí eu fui beber na filosofia socratiana, que você vai, através de perguntas, fazendo o cara chegar à conclusão de que ele tá errado e que você tá certo, entendeu? E aí eu fui construindo isso até que o Isaac leu um livro do Cristiano Ronaldo, CR7, A Máquina. Pô, perfeito, e aí esse livro aí é fantástico, cara. Ele via no livro tudo aquilo que eu estava tentando fazer com eles, só que eu não falava de uma forma correta, eu era tido como doido ou radical, e no final das contas, eu não conseguia trabalhar da maneira como eu acreditava, que é aplicar os 5 pilares. O cara tem que estudar estratégia, o cara ele tem que saber que o hip thrust é um movimento que melhora muito a força de quadril dele. E aí o Isaac começou a fazer realmente tudo o que a gente estava propondo e caiu de cabeça, desde estudar adversário, a fazer tática, a controle de luta, trabalhar a ansiedade dele para melhorar no controle de posição. O Isaac era um cara que passava a guarda, botava o joelho na barriga, montava, saía nas costas, pegava o braço e só ganhava uma vantagem. Por quê? Porque o Isaac era um cara ansioso. Então, se você não trabalhar a ansiedade ou não mostrar para ele que o modelo de luta dele é causado pela ansiedade dele, que você tem que trabalhar esses 2 aspectos, ele vai continuar fazendo isso. Então ele poderia ter ganho 3 pontos da passagem, estabilizado, vou colocar no joelho, volta, faz uma montada, segura para depois... E isso é corrigido no laboratório mesmo, né? Isso não é uma coisa corrigida só no treino. Treinar resolve, mas você tem que ir para um laboratório, estudar o contexto geral do cara, né? E aí você entrega o cara justamente aonde ele que precisa melhorar ou o que é determinante de performance para ele. Tem gente que falta força, tem gente que falta estratégia, tem gente que tem um péssimo início de luta e aí compromete a luta. Tem gente que, por exemplo, o Iago Gama estava com um problema de sono. Você resolve o problema de sono do cara, mudou a vida do cara. Então, a preparação física ela é muito diferente da preparação esportiva. O cara que é preparador físico, ele está preocupado com o número de repetições, com a série, com o intervalo, com a quantidade de carga, com o planejamento, com a periodização. O cara que trabalha com preparação esportiva, na essência, ele está preocupado com a forma esportiva do cara. E a forma esportiva do cara depende de vários fatores, é multifatorial, desde quem é ele até o modelo da competição. Você pega modelo da competição tipo Abu Dhabi. O Abu Dhabi agora não existe mais vantagem, cada vantagem é um ponto. Então isso favorece o modelo de luta do Isaac. E são 6 minutos. Isso favorece o modelo de luta do Isaac, que sai atacando e ganhando vantagem, porque aí você vai ganhando ponto. Você vai ganhando ponto. Você tá entendendo? Mas quando você luta IBJJF nos 10 minutos, aí a coisa já muda. Então você tem que preparar o cara de acordo com quem é ele, com o momento de vida que ele tá vivendo. Se for lutar diferente. GP, completamente diferente. Um GP no formato da Copa Pódio, que todo mundo luta com todo mundo, ou um GP mata-mata, como é o GP da IBJJF? Porque a IBJJF são 8 caras. Você vai fazer 3 lutas. Isso. E se sair a chave, você se prepara para os 3. Agora, um GP da Copa Pódio, você vai lutar praticamente com todo mundo. São várias lutas. Então, o modelo de preparação aqui é um, o modelo de preparação cá é outro, porque as regras determinam muito de como você vai treinar o cara. Então, a preparação esportiva, para finalizar, é uma coisa muito complexa, depende de vários fatores, e a preparação física é apenas um desses fatores que são importantes. E aí, cara, o Isaac teve um ano de 2018 espetacular, participou de 14 competições, ganhou de 13,
e foi vice em uma porque empatou a primeira competição do ano, que foi o Grande Slam de Abu Dhabi lá com o Charles Negromonte. Ele volta para lutar com o Charles Negromonte 3 meses depois e finaliza. Então foi um ano fantástico, né? Pro Isaac, você começou a trabalhar também com o Mohamed, que em 2018 foi campeão mundial também, né? E é um cara que está sempre falando do seu trabalho, sempre enaltecendo o seu trabalho. E vários outros profissionais da luta compraram, né, as suas ideias. Então hoje você já está vivendo um momento diferente. Você já não tem mais que convencer do que o seu método, a sua metodologia funciona para os profissionais, né? Por conta dos resultados obtidos aí pelos seus atletas. E como é que tá hoje em dia, assim? Como é que você está vendo a mudança, não só dos seus atletas, ok, mas do geral, da comunidade do jiu-jitsu? Como é que eles estão encarando aí essa profissionalização? Porque hoje em dia não dá mais para o cara brincar de lutar. Hoje em dia o cara que está na faixa preta, lutando de adulto, nos campeonatos da IBJJF, UAE, o cara tem que ter uma preparação física cientificamente correta, a dieta, porque não dá mais, hoje em dia não dá mais para o cara ser hobbyista e ir lá lutar, né? O cara tem que ser realmente profissional. Como é que você está encarando, como é que você está vendo essa mudança geral aí? Eu sou colunista da revista Gracie Magazine, né? Sou responsável pela coluna de alto desempenho desde 2017. E uma das minhas últimas matérias foi falando que a época áurea do jiu-jitsu ainda está por vir. Isso. Porque a gente sempre ouve que a época de ouro do jiu-jitsu é aquele início ali dos mundiais. Tem uma visão meio romântica. Royler Gracie lutando, Roleta contra Valide. Então, a Mauri Bittetti, aí, o time da Carson Gracie, super campeão com Zé Mário, Murilo. Então, a gente tem uma visão meio aromantizada desse processo esportivo. Então eu faço um paralelo e vou traçando isso. Naquela época, poucas pessoas vivem de jiu-jitsu. Hoje tem faixa azul juvenil vivendo de jiu-jitsu. Você está entendendo? O que é que isso traz? Não é só com o jiu-jitsu. Isso aconteceu também com o rugby, lá na virada do século. Tem um filme muito interessante aí para quem quiser assistir, que é Invictus é legal também. Mas Building Jerusalém, que é a história moderna do rugby. Era tipo assim, a gente viveu um pouco isso com o jiu-jitsu. E tá vivendo com o que o Dream Art está provocando na comunidade. O que é que acontecia naquela época? Os jogadores da Irlanda do Norte eram, por exemplo, os caras tinham suas profissões e jogavam rugby. Isso. Aí, exatamente, o cara que era assalariado era tido como mau caráter, era tido como capitalista, exatamente como a gente vê no jiu-jitsu. Se o cara tem um salário de uma equipe ou muda de equipe para receber um salário e viver do labor dele, que é a competição, esse cara ainda é meio que mal visto. Mas vamos lá. O que é que aconteceu no rugby? Aí vem o time da África do Sul e começa realmente a pagar e ter uma estrutura profissional do rugby. A gente sabe que o Invictus mostra que a equipe de rugby sul-americana foi campeã eu não, se eu não me engano, em 99 ou em 2000 do Campeonato 95. Mundial de Rugby. 95. Foi o ano que aconteceu a Copa do Mundo lá. 95. Foi o ano que aconteceu. Verdade. Então, um pouco depois, tem essa coisa da profissionalização e a Irlanda do Norte começa a fazer isso. Nessa hora, foi o único campeonato que a Irlanda do Norte ou a Grã-Bretanha, se não me falha a memória, foi campeã realmente. Se eu quiser, eu passo para você o nome do filme. E eu sempre, eu tenho uma lista de filme que eu passo para todo mundo, né? E aí eu faço umas tags para as pessoas prestarem atenção nas tags que eu falei sobre o filme durante o filme. Massa. Então, o jiu-jitsu, esse processo de esportivização traz uma dinâmica diferente para a modalidade. Então, o jiu-jitsu não era uma modalidade esportiva. Aí o que é que acontece? Criam-se as regras, cria-se a federação, cria-se a confederação, a federação internacional, cria-se um modelo competitivo. E, paralelamente a esse modelo competitivo, vai se criando um cenário esportivo. E aí o jiu-jitsu deixa de ser, em alguns momentos, uma defesa pessoal, uma arte marcial, e passa a assumir uma característica de esporte. Tem gente, e tá tudo certo, tem o jiu-jitsu infantil, tem o jiu-jitsu
o que chama old school, new school, cara, tá tudo certo, tem público para tudo. Tem gente que anda de Chevrolet, tem gente que anda de Volkswagen, tem gente que anda de Peugeot, e tá tudo certo. Às vezes é opção mesmo de cada um, e tem que ser respeitado. O problema é que as pessoas colocam que A é melhor do que B, que C é melhor do que D. E aí, se for entrar aí nessa discussão, meu amigo, a gente não chega em lugar nenhum, né? Não chega em lugar nenhum. Então, finalizando o raciocínio, eu vejo o jiu-jitsu hoje como um profissional como eu, que vive exclusivamente de trabalhos de preparação esportiva para a Brazilian Jiu-Jitsu. Eu Isso acredito era impensável há 25 anos atrás. Impensável. E vou lhe falar, consigo cobrar um ticket de valor bastante alto para o mercado do Brasil, e eu tenho uma vida super confortável financeiramente em decorrência dos resultados e das pessoas que me procuram para poder fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, a gente alcança hoje patamares que há alguns anos atrás seria impossível. Eu vou pegar, por exemplo, o que eu vi do MMA. Imagine uma atleta de MMA, mulher, ganhar 2,5 milhões de reais por uma luta. Isso há 10 anos atrás era impossível. E a Amanda Nunes... Exatamente. E a Amanda Nunes, nossa contemporânea... Outra baiana. Aí, ó. Exatamente. Alcançou isso aí, e eu acho isso fenomenal. Então, o processo de esportivização... E a tendência é que melhore muito mais, né? As pessoas não estão entendendo o que é que está acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, o MMA em 30 anos cresceu absurdamente, assim, explodiu. Aí você vê, poxa, a Amanda Nunes ganhando um dinheiro muito bom. É um valor assim que a gente nunca teve uma premiação parecida no jiu-jitsu, nada similar. E aí a gente está falando de uma mulher que ainda não recebe tanto quanto os homens estão recebendo. A gente ainda está nessa evolução aí, né? E no jiu-jitsu, quando a gente vê uma premiação como o BJJ Stars fez no ano passado de 100 mil reais, a gente fala assim, nossa, 100 mil, que é muito, mas a gente podia estar em algo parecido com o UFC, aí a gente podia estar premiando milhões, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mas aí está premiando milhões, né? Aí tem uma outra discussão, porque o jiu-jitsu ainda não dá retorno, não dá o retorno de aposta, não está na mídia, então investir no jiu-jitsu vai ter que ter uma empresa, alguma multinacional que invista pensando numa coisa lá na frente, como a Audi fez com a Samsung, fez com o surf, por exemplo. A Samsung comprou a liga profissional de surf, a WSL, e era o patrocinador que mandava em tudo. Hoje você vê os caras do surf aí ganhando 10, 20, 30 milhões de reais por ano. Mas justamente por conta disso, eu acho que a gente não vive isso no jiu-jitsu por conta do que você falou. A gente deixou o negócio muito romântico, aí ficou nesse negócio, não pode trocar de equipe, não pode pagar preparador físico, entendeu? Não tem que pagar, não tem que cobrar caro a mensalidade, não tem que padronizar kimono. A gente foi deixando isso. Só para você ter noção, o cara como o Mohamed, ele paga a mensalidade como um aluno, um amador paga, e ainda tem coisas a mais, porque ele tem que colocar pet, ele tem que fazer isso, ele tem que me dar um seminário beneficente por ano para eu poder reverter essa renda. Então, todo mundo acha, alguns atletas me procuram para fazer parceria. A parceria é, você paga pelo meu trabalho e eu ofereço o meu trabalho. Entendeu? Então, melhor do que essa, mais justa, então, caras como o Isaac, como o Ali, como o Patrick Gaudio, Jonatas Gracie, todos eles pagam, remuneram o meu trabalho. Até porque são atletas que hoje ganham para poder investir na performance deles. E eles consideram esse investimento uma coisa completamente rentável e importante para eles. Então, esse cenário de esportivização traz o profissionalismo, e aí a gente tem que debater uns conceitos aqui que vai demorar uma semana. Como mudança, como você falou, mudança de equipe, profissionalização... Aí a criação de um time como o Dream Art, que veio aí e ganhou todos os campeonatos. Voltado para a competição, né? Voltado para a competição. Eu treino 28 atletas do Dream Art. E ainda tem alguns que fazem suas preparações por fora. Mas, cara, o Dream Art é um investimento altíssimo. Os caras têm nutricionista, os caras têm preparação, os caras têm treinadores, fisioterapia, aula de inglês, casa, comida, roupa lavada, suplemento, viagem, inscrição, kimono. Me diz qual equipe no mundo que faz isso?
Nenhuma. E Então, é uma primeira, é pioneira num processo que vai ser natural agora. A gente vai ver muito mais isso no jiu-jitsu. Sim, Assim espero, sim. né? Assim Sim, porque, espero. por exemplo, se a Atos não começar a investir num negócio desse, a Dream Art, como faz parte da Aliança, vai fazer a Aliança ser campeã mundial novamente. E novamente, e novamente. E a tendência é só aumentar. Isso. Você tá entendendo? Aí, Porque do as jeito que equipes os grandes meninos têm que... treinam, Uhum. do jeito que os meninos treinam, a velocidade de evolução deles é muito mais alta do que qualquer outro lugar. Perfeito, perfeito. Você tá entendendo? Rafa, a gente tem umas perguntas aqui que tem a ver com o nosso tema, o pessoal que enviou, vou fazer para você. Uma pergunta do Plínio. Manda. Plínio é lá de Sergipe, estado vizinho aí da nossa Bahia. Ele Já lutei em Sergipe. É, massa. E aí ele tá perguntando assim, como é que você vê o profissionalismo dos atletas que está cada vez mais cedo e se você acha que essa questão dos atletas se profissionalizarem mais cedo vai fazer com que a categoria do adulto diminua, ao invés de 30 anos, sei lá, seja para 25, alguma coisa assim. Essa é a primeira pergunta dele, ele tem uma outra. Tá, eu vejo esse processo de você começar realmente a esportivizar e se profissionalizar cedo com bons olhos. Primeiro, o cenário mundial, você pega um cara como Henry Cejudo. Henry Cejudo deve ter começado a treinar com 5... Henry Cejudo começou a treinar aos 5 anos de idade. Então ele treina de maneira profissional desde muito cedo, porque nos Estados Unidos tem competição de luta olímpica, de wrestling, em todas as etapas da vida, até o cara chegar à seleção americana para poder ir para as Olimpíadas. Sim. Não é à toa que o cara foi campeão olímpico de wrestling e teve 2 cinturões aí do UFC. Então... e já se aposentou novinho. E já se aposentou novo. Tem uma discussão que você não deveria especializar o cara no esporte muito cedo, mas muito cedo significa 10, 12 anos. Deveria especializar ele ali aos 18. Essa é uma discussão também que demora bastante, mas eu discordo disso. Se pegar no âmbito geral, os grandes atletas, os campeões olímpicos, geralmente eles se especializam ali entre 16 e 19 anos, ok? Ok. Mas os fenômenos, os melhores atletas de todo o tempo, fazem isso desde os 5 anos de idade. Então, sim. Tiger Woods, Michael Phelps, Michael Jordan. Então, todos esses grandes atletas, eles eram esportistas competidores desde muito cedo. E aqui tem uma indicação de um outro filme que tem na Netflix, chamado The Short Game, que é o campeonato mundial de golfe infantil de 2013 ou 2014. Você vai ver as crianças de 5, 6, 7 anos falando com um mindset de atletas profissionais de elite de 30 anos, de 35, caras como Roger Federer, caras que têm já uma visão de mundo. É impressionante como essas crianças... E aí você, depois do filme, você pega alguns nomes e acompanha o que eles vêm fazendo. Cara, a curva de diferença da galera normal para eles vai ficando cada vez maior. Então eu vejo com bons olhos essa especialização, sim, respondendo a primeira parte da pergunta. Coloque lá que eu falo da segunda. Ah, não, tem a segunda parte, vai, continua. Depois eu faço a outra pergunta, que são 2 perguntas dele. Vai lá. A segunda parte é se eu acho que o pessoal vai ter essa profissionalização vai fazer com que a categoria adulto diminua, tipo para 25 anos, 28 talvez. Eu acredito exatamente o contrário. Era a segunda pergunta dele. Eu acredito em caras como Cobrinha, Lucas Lepre, que foram caras que sempre se prepararam fisicamente de maneira diferenciada, e você tem esse resultado. A gente vê no futebol as coisas mais claras. Então, um Zé Roberto da vida que chegou em alta performance, um Cafu até quase 40 anos de idade, um Sidorf jogando 40 anos de idade como se tivesse 20. Então, hoje, toda essa... profissionais como eu hoje podem estar trabalhando unicamente pensando em jiu-jitsu e podendo oferecer ao cara uma longevidade maior no esporte. Então, eu acredito que isso vai aumentar muito a competitividade, porque você vai ver a galera mais nova chegando nos cascos e você vai ter o Jonatas Gracie, por exemplo, que acabou de chegar na faixa preta, já foi campeão europeu e está num momento de treinamento absurdo, encarando um cara como o Lepre, que é 7 vezes campeão mundial, mas que também está no topo, que ano passado ganhou o Mundial de uma maneira incontestável. Sobrando, né? Sobrando. Então, você vai ver cada vez mais o talento não decidindo as coisas, e sim o atleta mais... mais bem preparado.
Se seria o contraposto disso, seria justamente fazer com que a categoria Master começasse nos 35 anos. Essa é uma segunda pergunta do próprio Plínio, né? Se em contraponto a isso, ou você desce o adulto, né, para 28, ou sobe o Master para 35, ou você acha que do jeito que tá ok? Não, eu acho que do jeito que tá ótimo, porque o cara com 30 anos, realmente, ó, eu parei de competir aos 31. Eu alcancei o meu auge físico aos 34. Eu acho que eu alcancei esse auge físico porque eu tirei a vibe, a coisa da competição. Aí eu comecei a treinar com outros amigos que eu não treinava, com outras equipes, que antes era proibido por causa da cultura. Então, eu acho que a partir dos 30 anos o cara pode ter a escolha. Então o Lucas Lepre, por exemplo, é um cara que pode lutar o Campeonato Mundial Master, se ele quiser. Tem um cara, imagina, o Jacob, eu acho que foi o Jacob, o Moizinho. Sim. O Moizinho é um cara que luta o Master, tá no topo, e luta o adulto e tá lá no topo. O cara é medalhista nos dois. Sim. Se eu não me falha a memória, ele foi vice, porque ele perdeu pro Jacob, e aí ele vai lá no Mundial Adulto e fica em terceiro. Tem outro, aquele menino da Cícero, do Pluma. O José Thiago. José Thiago, campeão mundial e medalhista em mundial adulto. Campeão mundial master, medalhista. Na verdade, eles fecharam o Mundial em 2019, né? Eles fecharam. Aí o título. O e o Iago, né? O título foi lá. O título foi lá pro João. O João. Mas você vê que eu acredito que a partir dos 30 anos, realmente o cara já dá uma diminuída no treino, se ele não for realmente profissional. Então ele pode ter a escolha. Isso não significa que ele tem que lutar só no Master e não no adulto. O Master, qualquer Master pode lutar no adulto, mas os adultos que não podem lutar no Master. Então eu acredito que 30 anos é uma boa corte, eu acho que isso aí não precisa mexer. Perfeito. Agora tem uma outra pergunta aqui, aí a gente já pode falar até depois também dos seus produtos. É uma pergunta do Richard lá de Santos, e ele perguntou o seguinte: como é que funciona para participar do seu programa de profissionais da metodologia do Rafa Ribeiro? Porque ele está se formando em educação física e ele quer se especializar aí, seguindo a sua metodologia. Hoje eu tenho alguns produtos. Eu ministrei aí cursos no Brasil desde 2014, ao redor do Brasil, e desde 2016 em pós-graduações. Ano passado eu decidi encerrar essa coisa dos cursos presenciais e pós-graduações, porque além de me tomar muito tempo, me demandava uma energia física que eu voltava para São Paulo. Pô, eu ia dar um final de semana de pós em Curitiba. Eu chegava domingo de noite, meia-noite em São Paulo, destruído. Eu só ia recuperar quarta-feira. Aí sexta-feira eu tinha que viajar de novo. Então eu estava engordando, não estava conseguindo treinar direito. E minha vida sempre foi treinar. Sempre foi no tatame, sempre foi no surf. E aí eu decidi não mais dar aula em pós-graduações nem cursos presenciais. Mas, em 2017, eu comecei a fazer mentorias para profissionais. Aí o cara tem duas opções. O cara entra para o meu grupo de WhatsApp e ele passa a ser treinador do meu time. Ele paga um valor lá por mês. Eu vou deixar meu site aqui, que é rafaribeirojj.com. Entra lá na parte de profissionais e você vai ver. Então, isso aí são durante 12 meses. Ele pode renovar para mais 12 meses. O cara, tudo que acontece de treinamento no meu dia a dia, qualquer pergunta que ele tenha, ele pode fazer lá no grupo. Todos os materiais meus, de livro, de aula, de artigos, são 3 Dropbox lotados de trabalho, e aí vai ter a minha mentoria. Professor, eu estou com uma dúvida nisso. Eu falo, vai em tal material, em tal pasta, em tal Dropbox. Então, tem uma economia de tempo. O segundo foram as mentorias presenciais que começaram também em 2017. São 3 profissionais por turma. O cara vai e passa uma semana dentro do meu apartamento em São Paulo. O cara dorme lá, acorda lá, a gente sai para treinar e são 16 horas por dia de trabalho. É uma imersão muito boa. Uma imersão, E para você ter noção do quão volume já esse camp tem 3 níveis, 1, 2 e 3. Caramba, então tem muita informação. Já teve gente que a semana foi tão difícil que voltou doente para casa. Então é uma imersão bem pesada. Caramba. Paralelo a isso,
tem também os cursos online, que são também planejamento de treinamento, que é o treinamento dos campeões, que é um treino para 26 semanas, já planilhado, com vídeos de exercício, com as explicações e da maneira como eu treino os caras, o passo a passo. Aí tem várias aulas sobre cadência, sobre como eu monto os treinos, como é que eu soluciono a equação, treinar no tatame, a parte física, o volume de treinamento, a quantidade de treinamento, a intensidade do treinamento, muitas aulas, é um conteúdo bem vasto e bem grande aí, tanto para profissionais de educação física, para professores de jiu-jitsu e também para os atletas que querem se treinar, mas num valor mais barato, obviamente, do que a minha consultoria individualizada, o cara com contato comigo. Sim. E o último produto foi agora que eu lancei o treinamento para quem está na pandemia em casa. Então, quem não tem tempo, não tá sem academia, e o que aconteceu foi que muita gente começou a fazer muitos treinos pela internet, de maneira aleatória, sem periodização, sem controle de quantidade, de qualidade, e virou uma bagunça em termos. É bom por um lado, porque populariza, democratiza o acesso. Interessado, né, no exercício físico, né? E fica mais fácil você ter mais interação com produtos online de treinamento a partir de agora. Sim. Eu já estou fazendo isso há 10 anos. Então, eu abri para o público as planilhas de treinamento e a evolução, a progressão de 5 níveis de planilhas de treinamento que dá para fazer aí de 5 a 10 meses de treino, a depender da quantidade de vezes que você faça na semana, para as pessoas que estão aí em quarentena ou estão sem acesso à academia. E foram as planilhas que eu criei para individualizar o treino dos atletas e dos profissionais, dos atletas amadores também, que estão em casa aí sem poder ter acesso à academia e a jiu-jitsu. Esse é o treino em casa. E o pessoal que adquire o treino em casa pode ter acesso também, tirar dúvida contigo? Como é que funciona com sua equipe? Dúvidas por e-mail. Então, dúvidas por e-mail. Aí agora na segunda metade do mês de junho, estou lançando mais 2 produtos. Um que é o Close Friends, do Instagram. Nossa. E a comunidade fechada lá para Facebook. Um valor bem baratinho, vai custar ali em média de R$30. E a gente vai ter uma live por mês para o cara tirar as dúvidas comigo. Uma live fechada só para essa galera. E eu vou estar sempre postando conteúdos e coisas do meu dia a dia que eu tô fazendo no treinamento para essa galera do Close Friends ter acesso. Massa. Por fim, é o livro que eu também devo lançar aí, mas deve ser mais na virada do mês, final de junho. Eu quero lançar no dia do meu aniversário, que é 27 de junho. Nossa. Dia 27 eu tô fazendo aí 40 aninhos. E aí eu vou estar lançando um livro que é uma compilação, são as 27 matérias que eu escrevi para Grace Magazine. O livro ficou com 170 páginas, tem depoimento aí dos atletas, tem muito conteúdo pertinente e específico para o jiu-jitsu, que vai ser o meu livro aí no final do mês. Então tem produto para todo tipo de bolso, para todo tipo de pessoa que queira evoluir mais, queira evoluir menos. Então no link da minha bio do Instagram tem 3 opções lá, que é o treinamento dos campeões, que é o curso mais robusto online, o treino em casa e a minha assessoria individual lá, explicando o passo a passo de como é cada coisa. Tá no link da minha bio no Instagram. E o seu Instagram tá marcado na descrição aí do vídeo, do post também no podcast, para quem quiser seguir. Não tem mistério, é Rafa Ribeiro JJ, não é isso? Isso, Rafa Ribeiro JJ, fácil. Não tem erro. Gente, a gente vai terminar essa parte aqui. Na segunda parte do vídeo, que eu vou postar aí logo, e do podcast também, nós vamos falar sobre essa metodologia do treino em casa, que o Rafa já começou, né? Ele contou aí a história dele, ele começou voltando para isso, e aí a gente falou dos profissionais do jiu-jitsu, agora a gente vai falar do pessoal que faz de forma recreativa, como hobby, como eu faço, e aí a gente vai poder também adicionar conteúdo aí que vai abranger uma quantidade maior da nossa comunidade do jiu-jitsu. A gente volta logo.